eu estou resolvendo questão de iluminação. Eu vou entrar e sair, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria muito pedir para vocês agora é uma questão mesmo do silêncio, para a gente poder gravar a fala toda do Cristiano. Por que você pode funcionar? Ah, tá. Mas precisa de alguma coisa pro menino ligado. Não, gente, tá dando pra ver, né? Pode deixar aceso. É isso que eu ia falar. Vamos lá! Gente, eu queria pedir a concentração de vocês, que a partir do momento, eu acho que ele vai pedir as intervenções de vocês, vai conversar com vocês, mas deixar ele falar, enfim, tá? Concentrar aqui na aula, beleza? O Cris vai se apresentar. Obrigada, Cris. Sejam bem-vindos. Eu vou com uma... Fica à vontade, mas a gente vai até... Me ajuda. 5 horas. A gente vai até às 5, mas não precisa de você falar até às 5, tá? Não, é o contrário, é pouco tempo. Tá, não, mas vamos fazer o seguinte, faça tudo que você preparou, tá? Então, com a palavra, o Cristiano, seja bem-vindo e obrigada. Tem que botar pra gravar aqui. Já tá gravando? Eu tô intimidado com essas câmeras. A gente já viu. É estranho, mas... Bom, meu nome é Cristiano Diniz, eu comecei a trabalhar com iluminação. Porque assim que eu entrei, na verdade antes, quando eu fazia teatro na minha adolescência, lá em Barão Geraldo, os grupos, eu morei lá 5 anos. Não, lá é incrível, Barão é incrível. E os grupos são muito autossuficientes, assim, dentro de um grupo, eu trabalhei muito com o grupo Matula lá. E aí na época o grupo tinha 9 integrantes, o Eduardo Camoto, que é professor da Unicamp hoje, que é uma figura muito massa, ele era do grupo. Enfim, eram mais pessoas e o grupo era muito autossuficiente. Aí quando eu entrei na graduação, falei assim, eu quero passar um pouquinho por cada coisa daí que existe nesse fazer teatral, mas pra me acrescentar como ator, assim, se precisar de eu fazer alguma coisa e tal. E aí tinha um cartazinho lá, assim, quem tiver interesse por iluminação. Meu primeiro período, eu falei, vamos lá. E aí, na verdade, existe uma defasagem muito grande de pessoas nessa área. Você faz uma vez para uma pessoa, todo mundo começa a te chamar. E aí eu comecei a fazer as luzes no curso, fui aprendendo e segui. Aí desde 2005 eu estou nessa labuta aí da luz. Também trabalho com cenografia, também crio cenário. Gosto muito dessa parte da visualidade da cena. E paralelo a isso eu também trabalho com produção e gestão cultural. Mas isso é outra coisa. Aí a Letícia me pediu para fazer essa aula sobre refletores. Tem uma oficina que eu já dei voltado para a produção cultural. Então, para os produtores, porque existe uma falha muito grande de comunicação, eu faço coordenação técnica de festival também. E aí, os festivais que não têm esse cargo, tem uma falta de comunicação muito grande entre o produtor e o técnico. E aí sempre dá pau na parte técnica quando está circulando um festival que não tem essa função. E aí eu dei uma oficina para produtores, para eles entenderem, para instrumentalizar mesmo, não era para virar iluminador. E aí uma parte da oficina era sobre a nomenclatura e as funções de cada refletor, para que o produtor pudesse sugerir mudanças na hora de contratar, para você não precisar necessariamente locar um equipamento que pode ser substituído por um outro mais barato. E aí é maior, tem mais coisa, tem mesa, tem outras coisas, mas tem uma parte grande sobre refletores. Aí eu estou aproveitando aqui para falar. Imagino que algumas coisas vocês já tenham visto, outras nem tanto. Aí se eu estiver falando coisa que vocês já estão cansados de saber, é só falar que eu passo para frente. Se não, é isso aí. Mas antes de começar, apesar da gente vir falar tudo sobre o que é o refletor, o que são essas coisas, eu tenho feito na minha vida criativa como iluminador o contrário. Eu tenho usado cada vez menos isso tudo que vocês vou falar agora, e usado cada vez mais outras formas de luz, porque na hora que você... Eu tenho que estar em cartaz no Movido em BH, que eu usei luzinhas de Natal. Então é a luz ambiente com luzes de Natal, tem um outro que são luzes... luz tubular, atrás de ressonância magnética, que aí tem a ver com a cenografia que eu criei também. Então assim, porque isso causa... O fato de você não usar um refletor diferente desse, necessariamente gera uma empatia, alguma coisa diferente que desperta o olhar do espectador.
porque é uma luz diferente do que está acostumado. Se pegar e colocar um abajur e acender o abajur em cena e apagar o resto, virar aquele abajur, se a cena for ruim, não tem o que salve. Mas só o fato de fazer isso, o público todo na mesma hora faz... E também gera uma relação não só de intimidade, mas de pessoalidade, que você acaba se aproximando. Mas, para chegar nisso, é legal passar nisso aqui primeiro, porque se você não tem tanto isso e for direto no alternativo, o alternativo fica só porque está lá, não tem um conceito de porque ele está lá. E aí, se não tem um conceito de porque ele está lá, é melhor usar os refletores tradicionais. Mas arrisca, o legal é arriscar, gente. Bom, esse é o famoso PAR, o Parabolical Aluminized Reflector. E esse nome é por causa da lâmpada. Essa é a carcaça dele, na verdade. E aí esse é o PAR 64. Você tem 56, 32 e isso são as polegadas. O mais usado é esse 64, que é o que vocês têm ali. E aí, ele é o seguinte. Ele tem 4 tipos de lâmpada. E isso daqui, esse é o conjunto óptico que dá o nome para ele. O aluminized, que é o espelho que está atrás, o parabolical é a lente. E aí ele tem o conjunto junto, já é a lâmpada, o espelho e a lente em uma coisa só. E aí é fixo isso, então. A gente chama de par foco 5, foco 6, foco 1 e 2. Só que esses nomes são os nomes oficiais, internacionais, e quando a gente está fazendo viagem internacional, nem todo lugar tem esses nomes, mas sempre tem algum técnico que entende o que eu estou querendo dizer. Que aí, esse extra wild fluid, a gente não usa aqui no Brasil, é muito difícil encontrar. O wild fluid, que é o aberto, que é o foco 6, a hashtag número é foco, significa foco, isso é um código que a gente usa. Então, se eu escrevo par 64, coloco a hashtag 6 no meu rider, qualquer teatro, qualquer lugar, as pessoas vão entender que eu estou falando foco 6, que é o mais aberto. Aquele lá eu acredito que seja o foco 5, que é esse aqui, que é o mais comum, que é o que tem em quase todos os teatros, que é muito aberto também. Os 5 e 6 são bastante abertos. E aí o 1 e o 2, o 1 é esse mais fechado, que é o Very Narrow Spot, que ele é bem pontual, uma luz bem fechadinha. O 2 é um pouquinho mais aberto, mas também a luz é uma luz muito pontual. Mas nem sempre acha e tal. A luz deles é uma luz que você tem uma área de penumbra. Você tem uma área com uma luminosidade mais intensa e indo para a borda dele, isso vai se diluindo. Assim. Então a gente, dependendo do que você quer fazer, um dos motivos de usar esse refletor porque você tem essa borda. Então teve um espetáculo de dança que era meio de improvisação, que os bailarinos dançavam com a luz, então na hora que eles iam entrando tinha uma área de penumbra até chegar na área de maior luminosidade, e aí mas foi um trabalho de 4 meses, 4 horas de ensaio, 3, 4 vezes por semana, para que a gente conseguisse criar uma relação de dançar com a luz. E a maior parte eu fazia com par. Só que, como ela tem essa parte que, uma parte escuro, penumbra, até ter luminosidade, não é uma luz muito usada em dança, porque geralmente precisa de uma luz mais marcada, usa mais lateral, que dá mais volume para o corpo, e aí é muito comum usar elipse PC para dança, mas tem a ver com a forma como as pessoas estão acostumadas com a textura da luz, em uma linguagem ou em outra. Bom, esse é o par. Tá tranquilo? Tá de boa? E aí esses são os nomes em inglês. É porque esses códigos aqui, esse XWF, NFL, NSP, isso está escrito na lâmpada. Atrás, na parte de metal lá que tem na lâmpada, fica escrito isso. Então às vezes você olha
Porque o foco 1 tem a lâmpada lisa. O foco 2 tem a lâmpada não, a lente é assim. Só que tem alguns foco 2 que a lâmpada é lisa. Então, às vezes, a textura dele na frente é diferente e aí você fica na dúvida, uai, esse aqui é diferente do que eu estou acostumado. Aí eu olho na lâmpada atrás para ver, principalmente quando eu estou em viagem fora, que aí fica mais difícil às vezes. Aí a gente tem esse outro tipo de par, que é o par Source4. O par Source4 ele tem uma lâmpada dentro dele, um conjunto óptico dele tem a lâmpada lá dentro. Alguns a lâmpada é igualzinho à lâmpada desses elipsos e esses PCs. Tem um espelho atrás e tem a lente que sai. E aí ele está sendo cada vez mais usado por vários motivos. Assim. Ele é menor, então um espaço como esse daqui ele fica mais escondidinho. Tipo, é muito comum um espaço multiuso ter um refletor desse. E aí ele também tem foco 1, 2, 5, 6. O 3 e 4 eu nunca achei, nem no Google, nem nada, uma explicação de por que não existe o 3 e 4 no Brasil. E aí é isso. Aí ele tem, além disso, ele tem isso aqui, que são os bandôs, que esses outros refletores, os PCs, os Fresnels, eles têm. Então você ainda consegue dar uma delimitada na luz, além de poder trocar o foco da lente. Então eu tenho um mesmo refletor, que eu posso usar como eu quiser, enquanto os outros não. O par é a lente inteira e aí o conjunto óptico é uma coisa só, então se aquele par é foco 5, ele é foco 5. Se eu quero usar um foco 2 mais fechado, eu tenho que trocar o refletor. Ou abrir ele, tirar aquele conjunto óptico daquela lâmpada, espelho e lente e colocar outro. Enquanto esse, durante a montagem, você está lá, baixou a vara e tal, colocou, não, esses aqui são foco 5, você tira só a lente, traz outra lente, coloca e usa. Ele tem sido cada vez mais usado. E tem uma variação dele, que é um pouquinho mais alongada, que chama Parnell, que é uma mistura que ele consegue abrir e fechar um pouquinho. Esse daí não abre nem fecha nada e você só troca o foco dele. E aí, como ele tem bandô, você acaba tendo mais possibilidades também de utilização do par Source4. Eu gosto bastante de usar esse aí. Mas, nenhum refletor tem um brilho igual o do par, o par 64 normal. Porque como o conjunto óptico dele é uma coisa fechada, tem um vácuo ali dentro, a lente não suja. E o espelho, e como ele é feito, o espelho atrás reflete muito bem a luz, o tipo de filamento da lâmpada, então o brilho dele é muito intenso. E é comum, se eu colocar um par e um PC, a luz do par vai encobrir a luz do PC, mesmo os dois brilhando com uma intensidade de 1000 watts. Esse conjunto óptico do par é mais potente. Então esse daqui, além dele brilhar menos, é comum ele ter uma potência menor. Vocês sabem o que é potência, o que eu estou falando? Vocês ainda vão ver? Não. Não? Então, ó. A gente vai falar, mas pode falar. A lâmpada que você tem em sua casa, às vezes está lá escrito 40 watts, 60 watts, 1000 watts. Até aí tudo bem. Certo? Não? Você não preocupou a cara. A gente começou a falar disso, mas pode falar. Então isso é a potência, que é a wattagem. Então uma lâmpada de 40 watts brilha menos do que uma lâmpada de 60 watts. Uma de 100 watts brilha muito mais. Aquele refletor par, ele tem 1000 watts, então ele brilha muito mais. E aí essas são as variações de intensidade, de potência. Então além desse, por causa do conjunto óptico ser um pouquinho menos eficiente do que o par 64 normal, o par Source4 muitas vezes ele é 750 watts, então ele já necessariamente brilha menos. É muito comum o elipso brilhar menos, você tem vários elipsos que são 750, só que tem alguns elipsos que está tudo tão limpinho, tão bem cuidado no teatro, que mesmo assim, as lentes são tão eficientes que ele tem um brilho muito legal. Mas aí depende. E aí é isso, porque tem essa variação, além quando você escolhe o equipamento, por que eu vou usar um Source4, eu vou usar um outro, a potência da lâmpada também faz diferença na luz que você vai fazer. Às vezes ela vai brilhar com mais intensidade, menos intensidade, ela vai ficar mais branca, mais amarelada, dependendo dessa intensidade também. E esse valor de potência, nasquelas lâmpadas prontas, assim também altera? Ou elas são de a lâmpada da casa, você fala? Que você mostrou antes, que é? São 1000 watts. Sempre. Sempre. Essa
aqui, geralmente são 750. Eu não lembro de ter visto de 1000 watts, mas pode ser que tenha. Que é a mesma lâmpada que usa no Elipso, que é 750 watts. Então, não é a mesma lâmpada desses aqui. O Source é mais forte que o Elipso? Ou não? Não necessariamente. A lente dele concentra mais a luz. Dependendo do Elipso, pode ser que ele brilhe mais, pode ser que ele brilhe menos. Mas se você usar se você vai usar vários elipsos e você usar o Source 4, a tendência é ficar mais equilibrada a luminosidade. Então o Source 4 é 750 e o 64 é... Os dois são 64, mas um é o Source 4 e o outro é 64 normal. Ah, Um é par 64 normal, o outro é par Source 4. Mas pode falar par 64 que é bom, porque aí o povo, quando você vai viajar, o povo entende. Aí a gente tem... Deixa eu ver o próximo. É isso. Então, aí a gente ainda dentro das opções de refletor par, isso é o futuro, gente. Vai ser par, entendeu? Não tem jeito. Vai ser par. Vai ser par não, vai ser LED. Tudo vai ser LED, porque aí a gente que está montando não toma choque, não morre eletrocutado. A potência que eu falei de wattagem do LED é muito baixa, ele consegue brilhar muito com uma potência muito baixa. Então, na verdade, para eu explicar a diferença, é porque eu pulei a parte da mesa de luz, mas aí eu falo por alto. A diferença dele, na verdade, é que você não precisa colocar as gelatinas, você já tem as cores. A diferença de RGB e RGBW é o tipo é o conjunto de lâmpadas que ele tem. O RGB é Red, Green, Blue, que tem as 3 cores primárias que formam todas as outras. Mas ele fica ineficiente na hora que você mistura todas elas para gerar o branco, fica um branco esquisito, não fica legal. E aí eles criaram o outro par LED, que é o RGBW, que aí ele tem lâmpada que é branca. E aí na hora que você usa o branco, é o branco dele. Só que é aquele branco de LED. Mas está caminhando muito, assim. Tem uns refletores de LED com CCBB, então esses, tem uns elipsos, uns Fresnéis lá, que você consegue equilibrar e tem uma temperatura de cor muito parecida. Claro que se eu ligo esse, que nem esquisito, se eu ligo esse e esse Fresnel junto de um Fresnel lá, é claro que aí eu vou perceber a diferença. Mas se todos são LED e eu consigo equilibrar a temperatura de cor, no nosso olho, tá de boa. O problema do par é que você coloca ele de conta, você fica vendo aquele monte de lâmpadazinha colorida, porque você tá vendo lavanda, que é um tom de roxo, você tá vendo tudo lavanda, e lá no LED você tá vendo um monte de luzinha azul e vermelha, e é claro que isso necessariamente gera um código, um signo pra gente, que interfere na leitura do espetáculo. Ainda mais se é um espetáculo mais intimista, não sei o quê. Ele não vai dar essa sensação porque é uma sensação muito de show e não de teatro, assim. Mas vai ser, gente, vai ser, porque... Não, vai ser. No início do século XX, final do século XIX, a iluminação era a gás. Aí existiu uma briga quando passou a trocar tudo para luz elétrica. Muitas pessoas não queriam trocar, porque a luz da chama é muito mais viva, é muito mais isso aqui. Mas imagina, se todos os teatros tivessem um monte de tubulação com um gás passando, com um monte de chama. E aí o perigo que a gente enxerga hoje é a mesma coisa, assim. A potência elétrica que passa aqui é muito alta e com LED a gente não precisa disso. E aí vai melhorar a tecnologia a um ponto que vai substituir, não tem jeito. Gasta muito menos eletricidade, é muito menos perigoso pra gente que manuseia o equipamento. Vai ser. Apesar de eu achar que algumas coisas eu não gosto tanto. Eu estava agora viajando com o espetáculo, eu estava conversando com um diretor argentino que odeia LED. Aí fui falando, mostrei pra ele eu posso até mostrar um teaserzinho de um espetáculo que a gente fez CCBB, que era só LED, iluminação. Aí ele, né? Eu falei, porque você tem que mudar o conceito de como você pensa a luz. Se você passar a pensar a luz por um outro caminho, por um outro conceito, diferente desse que a gente está habituado, o LED funciona. Agora, eu querer fazer com LED o que eu faço com esse, eu não vou fazer. São equipamentos diferentes. Eu já fiz montagem de um espetáculo com luz normal, com
gelatina e também já fiz com luz de LED. Acho que a luz de LED é bem melhor. Não, depende. A luz de LED não dá, ainda a gente, pro nosso olho ainda não aproxima tanto a gente da cena. Assim. É fria, né? Assim. Dá uma sensação fria, mas você acostuma, a gente acostumou com essa lâmpada. Essa lâmpada é super fria. E todos os cantos a gente usa ela ao invés de usar a lâmpada incandescente. Então, apesar de que tem um estudo que essa luz tá cegando a gente, que está diminuindo a nossa visão. Vamos lá. Esse é o PC. Vocês sabem por que o PC chama PC? Vocês já viram isso ou não? Pode falar. Ele chama plano... Tem um PC aí atrás? Não, não é Fresnel. Tem um monte. Não, mas não está funcionando, não. Eles viram, os refletores que tem aqui, eles viram, a gente falou um pouco. Mas a gente fala de novo. Esse é o famoso PC. Ele chama PC porque ele tem uma lente plano convexa. Aí quando eu falo, por exemplo, o conjunto óptico dele, ele brilha menos que o par. Ele está sem lente. O conjunto óptico dele tem uma lente na frente. Tem a lâmpada. Tem a lâmpada e o espelho atrás. Claro que esse espelho aqui, ele é muito menos eficiente do que o espelho do par, que é todo vedado, todo fechado, que é um espelho de vidro. Esse espelho é um espelho de metal, então ele reflete menos luz. E aí, o PC varia muito, viu gente? Tem PC de 500, 300, 600, 350. No cinema eles não usam esses que a gente usa. Esses aqui são de... Aqui, esse aqui é a lente. É uma lente sobrevivente, pelo visto. Aí um lado é plano, o outro lado é convexo. A luz desse refletor é uma luz mais marcada, você tem a borda desse refletor mais acentuada, então você não tem essa área de penumbra que o par tem. E aí aqui, ó, passar a lente para vocês verem. E ele tem... Oi? Vocês já viram? Não, é porque eu sou muito desastrada. Era só isso. Quebra não. Me pula. E aí ele tem esse carrinho aqui dentro. Isso aqui faz com que você consiga fechar ou abrir a luz. Você abre e fecha o foco. O par não faz isso. Nunca peça para um técnico no alto da escada fechar um par ou abrir um par. Se ele for um técnico legal, calmo, tranquilo, que é raro, ele vai falar, não, isso é um par e tal. Agora, se ele for um técnico desses mal-humorados, que é o que a gente encontra na maior parte dos lugares, ele vai tacar a ferramenta na sua cabeça. Então, não abre. O par não abre, vocês já entenderam por que é o conjunto óptico todo fechado. Ele não tem um carrinho dentro dele, e para você abrir e fechar é isso. Então, assim, o carrinho aproximou aqui, o facho abriu. Então, quando o carrinho está mais próximo, a luz está muito mais aberta. Então, quando ele está com a luz muito mais aberta e tem uma gelatina na frente dele, essa gelatina, o tempo de vida dela é menor quando ele está muito aberto. E é a mesma coisa para o Fresnel. Essa parte do carrinho todo mundo entendeu? De abrir e fechar? Então, ele para frente, a luz está mais aberta porque a lâmpada chegou aqui. Aqui ele vai fazendo assim o facho de luz dele. E aí é isso, ele tem um carrinho. E além disso, ele tem esse outro recurso que é o bandô. Aí o bandô é a mesma coisa, você consegue usar para cortar um pouco e definir. Dependendo de fazer geral algumas coisas, dá para usar ele, lateral. Às vezes não tem um elipse, você quer fazer um corredor, aí você usa ele. Só que como a aba dele é meio inclinada aqui, você fechando tudo, não fica quadrado. Aí às vezes o que eu faço? Às vezes não tem espaço ou o pé direito é muito baixo e esse elipse vai ficar muito em cima. Eu vou falar do elipse mais pra frente, da abertura do elipse. E aí o que eu faço? Às vezes eu coloco um bandô, fecho o tanto que eu quero e coloco uma fita de linóleo, fechando ele. E aí ele fica quadrado. Ah, aqui, ótimo. Aí às vezes, eu uso isso daqui, porque aí aqui fica vazando luz.
Então você fica uma quininha de luz sobrando, dependendo de como você faz. Aí eu venho e coloco uma fita aqui. E aí fica quadrado. Pergunta, linóleo a gente vai sempre ser difícil de encontrar. Pode ser uma... Fita crepe, pode. Ficou horroroso, porque esse é o branco lá, mas Pode ser isolante, no caso? não, crepe. Porque a isolante esquenta e solta. A crepe esquenta e resseca, e aí ela fica fechada. Se você colocar a crepe dentro do elipso, onde tem o gobo, ela dá uma queimada. Mas aqui ela nunca queimou crepe comigo, eu continuo usando até hoje. Se queimar, não foi eu que falei, mas não queima não. Aí isso é o bandô. Isso daqui tem no Par Saucifort, tem no Fresnel e no PC. Nem sempre tem, nem todo teatro tem. Então quando você manda lá para o seu equipamento e você usa ele, é bom estar constando tantos bandô. São, sei lá, eu uso 10 PCs, mas tem 3 que tem que ter bandô, porque eu preciso dele arredondado, mas está perto da coxia e eu quero tirar a luz que vai ficar batendo aqui na perna. Aí eu pego, ele tem que ser com bandô, aí eu peço com bandô. Como que tá de tempo? Tá bom? Pode colocar gelatina junto com o bandô? Ele tem duas entradas, pode? Aqui, ó. Ele tem uma mais na frente, você coloca o bandô. Aí o bandô gira. E ele tem mais uma entrada aqui atrás, com porta-gelatina. Então você coloca o porta-gelatina, fica o porta-gelatina e o bandô na frente. Todos têm porta-gelatina. Todos você usa gelatina, se quiser. O Fresnel, ele chama Fresnel, porque o cara que inventou chamava Fresnel. Esse refletor é lá no século XX. Aqui, ó, por exemplo. Esse aqui tá com... Esse Fresnel tá com gelatina. Aí você pega e coloca o bandô na frente. Aí você tá com... Fresnel, chama Fresnel por causa da lente. Essa lente faz tempo que eu não vi essa lente. Sobreviver. A lente do Fresnel, ela tem essas angulações que fazem com que concentre maior luminosidade no meio. Ele tem o mesmo carrinho, tem um carrinho aqui dentro. Na prática, não tem... Aqui, a Telem, que é essa marca, ela fabricava o Fresnel um pouquinho menor e o PC um pouco maior, porque aí você conseguia ver qual que era o quê. Mas quase todo mundo hoje em dia fabrica igualzinho, é do mesmo tamanho, você sabe a diferença por causa da lente. E aí, essa lente Fresnel, ela concentra uma luminosidade maior no centro. E aí ele abre e fecha, mas ele fechadinho, não é igual o PC, que você diminui aqui e aqui. Ele fica um ponto com mais luminosidade e uma área de penumbra. E aí, dependendo do que você faz, você deixa ele uma porcentagem mais baixa, essa área de penumbra quase não aparece. Um dos espetáculos que eu estou circulando esse ano, quase toda a geral é feita com Fresnel, que é o Pigmalion, porque eles manipulam boneco. Então, para não ficar... Conhece? Sim. Eu estou fazendo a produção deles. Aí o manipulador até o boneco, se é o PC, fica marcado aqui. Aí tem daqui para cá luz no braço, daqui para cá não. Com o Fresnel, você tem uma área de penumbra, então aquele manipulador vai desaparecendo, ele não fica tão marcado, e aí fica bem mais bonito e mais fluida a luz assim. Tem muita coisa que eu uso o Fresnel como geral ao invés do par, porque eu consigo ter essa abertura, ele abre mais, fecha mais, a lateral não é tão marcada, e aí eu coloco um bandozinho ali para tirar os excessos de um lado ou do outro. Aí vamos passar pelo outro lado aqui a lente do Fresnel. Tá dando para guardar? Porque aí vai ficando parecido um pouco a utilização. Aí, mesma coisa, tem o carrinho e tal. Por exemplo, essa gelatina. E aí o Fresnel, ele tem como ele concentra mais luz, ele tem uma intensidade de calor maior. Eu não uso minhas gelatinas em Fresnel. Porque quando você abre ele todo, a lâmpada fica muito perto da lente, e se é uma gelatina fechada igual a essa, e você deixa ele aceso 20 a 30 minutos, vai furar a gelatina, aí você perde a gelatina.
Aí eu não uso muito, só se for uma gelatina mais clara. Eu fiquei curioso com o tamanho dos espelhos, porque o outro refletor, o espelho parecia menor. E esse é maior. Mas aí é dentro da confecção. Ah, tá. Não tem diferença. Geralmente o espelho é de metal, do Fresnel e do PC. A lâmpada é a mesma. Então hoje em dia, na verdade, muda só a lente. Aí às vezes você quer tantos Fresnéis, aí tem uns Fresnéis queimados e PC funcionando. Aí eu pego e troco a lente, dependendo da montagem. E esses refletores também têm a possibilidade de LED? De colocar a lâmpada LED também? Você não coloca a lâmpada LED. Nesse aí não. Não, para eu falar do LED, como funciona, eu tenho que falar de dimmer e de mesa. Ah. Mas eu posso falar superficialmente por aqui. O dimmer ali, ele tem um endereço que você coloca nele de 1 a 12, você coloca um 1 lá. Aí o outro você coloca 13. Aí quando você faz isso, na mesa, a mesa vai ler de 1 a 12, o que é de 1 a 12 e o que você colocou 13 vai ser de 13 a 24. Os refletores de LED são a mesma coisa. O que você liga na mesa e o que ela controla não é eletricidade. Ele fica com eletricidade o tempo inteiro. Só que aí dentro dele tem como se fosse um mini dimmerzinho. E aí você endereça lá quanto a quanto. E ele tem um tanto de canais. Às vezes é 5, 7 canais. O 1 é o que faz ele acender. Aí o 2 é o vermelho. O 3 é o azul. Aí o 7 é o estrobo. E aí cada um tem que ir a partir de programação dele. E aí na verdade você não troca uma lâmpada por outra. Você pode trocar. Mas quando a gente fala de refletor de LED é esse conjunto todo. Que aí eu tenho várias cores, eu não preciso ficar trocando de gelatina. Então se eu quero ter um contra aqui, que uma hora é azul, outra hora é vermelho, outra hora é âmbar, outra hora é verde. Mas se eu faço com LED... Sempre serão luzes grandes, assim. Espaçadas. Por exemplo, essa você está falando do foco pequeno. Você pode sim, mas lá no CCBB tem Fresnel e elipso de LED. E aí é a mesma coisa, eu vou atrás e aí o que eu faço é isso. Por exemplo, eu quero que esse refletor acenda junto desse. Nesse tradicional eu vou ligar lá no mesmo. Aí quando eu falar de mesa eu falo de PET. Mas o de LED, se eu coloco que ele foi até 24 dimmer, aí eu coloco que esse aqui é 25 e o outro é 25. Na hora que eu acender, eles vão acender juntos. Aí o outro aqui do lado eu quero separado. Eu vou lá atrás dele e coloco que é 30 e 30. Aí de 25 a 29 é um, de 30 a 35 é outro. E aí é diferente, é outra lógica. Porque você não precisa do dimmer. Aí você não tendo dimmer também, facilita, você só precisa passar o cabo de sinal. Aqui fica tudo, pode ser tudo tomada 110, o tempo inteiro com energia. E você só passa um cabo de sinal que sai do dimmer e que você liga na mesa, é esse mesmo cabo, e que você liga um refletor no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, e o que faz a mesa ler a diferença é a programação que você faz nele. E que você consegue usar ele direto sem mesa também. Se você quiser programar ele, fazer coisa sozinho, ele fica lá fica mudando a luz, fica a mesma luz, fica o que quiser. Mas é isso, é porque para entender que na verdade quando a gente fala de substituir por LED, não é só substituir a lâmpada. Porque não... inclusive eu acho que não existe lâmpada assim, desse jeito, para ele, de LED. Bom, esse é o set light. E aí o set light tem uma variação muito grande, assim. Aqui tem uns ali atrás. Ele é muito usado para fazer luz de ciclorama. Ciclorama é o fundo... Aí é nomenclatura de teatro normal, né? Você tem a rotunda, é o preto, o ciclorama é o branco. Aí quando você faz luz de ciclorama, que você pinta ele de cores, geralmente é com esse refletor, porque ele é muito aberto. E aí você coloca cor ou não. Mas eu também às vezes uso ele de ribalta, uso de luz de serviço atrás a 10%, para os atores não se trombarem tanto. No Pigmalhão tem que ter, porque eles vão trocando de boneco. Isso é, nossa, super difícil. Porque às vezes vaza. E alguns set lights não tem espaço para colocar gelatina, porque são de cinema, e aí eles têm bandor já neles. Porque no cinema, eles não precisam colocar o porta-gelatina, porque isso não vai aparecer, é só para corrigir a temperatura. Então eles pegam a gelatina e colocam com prendedor de varal aqui.
no próprio bandô. Acho que daqui dá pouca relativa. Os daqui dá, aquele lá dá. E aí você tem uma variação de potência. Aquele dali eu acredito que seja 500, porque ele é menorzinho, não tem certeza, não o tamanho dele, mas o espaço da lâmpada. E aí a lâmpada palito é uma lâmpada que você pode, enfim, varia. E aí você tem lâmpada desde 150 watts a 1000 watts. Também varia. E a mesma coisa o Fresnel. O Fresnel de cinema, você tem ou o Fresnel, que eles chamam que é um sunlight, que é uma luz de sol, que são 5.000 watts a 10.000 watts, dependendo, ele é desse tamanho, assim. 2.000 watts. O de 1000 é raro, ou é assim muito, ou são de 300 e tal, só para fazer correção com rebatimento. Rebatimento o povo coloca um isopor, ou um rebatedor mesmo, branco ou prateado. A luz bate no rebatedor e o rebatedor ilumina a pessoa. E aí a luz fica mais difusa. Eu vou ir falando mais desses treinos. E o elipse. Eu não lembrava que eu tinha feito isso. Bom, não, o chinês, é porque esse chinês tá em tudo quanto é canto. Hoje você acha ele e ele não tem uma marca específica. Ah, tá. Chinês. Aí ele é chinês. Beleza. O elipso, aí depende do que você vai fazer. Ali em cima são os graus, 36 graus, 25 graus, 50 graus, tem 19 graus, tem... Isso daí é o ângulo que sai o facho de luz quando ele está focado. Porque você consegue mexer um pouquinho nele, na lente, aí às vezes a lente desfoca, fica a área lateral fica marcada ou fica mais difusa. Quando ela fica mais difusa é porque está desfocada. Aí você tem um refletor de grau fixo e variável. O grau fixo, ele, por exemplo, 36 graus geralmente é grau fixo. Então ele fica focado com 36 graus. Isso significa que o facho de luz sai a esse ângulo aqui de 36 graus. Então se ele está aqui, ele vai ter essa mesma abertura. Se ele está mais em cima, claro que ele vai ficar maior. Então tanto que ele abre ou fecha tem a ver com a distância, aí se você quer ele focado ou não. Então se você quer ele mais fechadinho e com brilho mais forte e tal, aquele ali que tem uma boca gigante, você tem um ETC sem aquela boca gigante com a boca gigante. Aquele ali, se eu não me engano, é 19 graus. O brilho dele porque como o conjunto óptico concentra, e aí é uma lâmpada, essa acho que é de 750 watts. Você tem uma lâmpada de 750 watts que essa potência toda está concentrado em um facho de luz de 19 graus. Você tem um outro que isso está em um facho de luz de 50 graus. Vai ter diferença de luminosidade. Então se você quer usar, dependendo do que você quer, aí você pede, por exemplo, esse telém de vocês é 25-50. Significa que você consegue ter ele focado de 25 graus a 50 graus. É só você ir mexendo as duas lentes até fazer o foco. Mas é por que eu falo? Porque às vezes, só para facilitar a vida, fica colocando 25-50. Só que vai brilhar menos. Então dependendo do que você quer, não vai ficar tão legal. E aí você quer ele mais... você quer um foco mais fechado? Vai, pede um 19 graus logo. Só que é dependendo do pé direito. Aí você pede um 36. Geralmente os de grau fixo, o brilho é melhor do que de grau variável da telém. Os refletores Altman e ETC são delícia. Então, além de variar, de você ter abrir e fechar, focar e desfocar, você recorta a luz. Você tem a faca, que você consegue deixar essa luz mais quadrada, que são essas coisinhas aqui na lateral dele. Você tem a íris, que aí ela abre e fecha de forma redonda. E você tem o gobo. Você sabe o que é gobo, não? Sim? Bom, aí é isso. Você tem aqui a íris e o porta-gobo, que são coisas que nem sempre vêm com o refletor. A faca, todo tem faca. Quando não tem é porque... Mas às vezes na compra vem sem o porta-gobo ou sem a íris. Bom, vocês conhecem, mas isso são gobos.
O gobo, na verdade, é um efeito de luz, assim, que você usa para fazer o que você quiser, assim, tem de tudo. Você pode mandar fabricar um do desenho que você quer, você pode achar um pronto e comprar, ou você pode você mesmo fazer. Tem muita gente que faz com latinha de refrigerante, cerveja, mas não faz não, vai queimar rápido, você pode cortar a mão você fazendo. Pega essa parte de cima do Neston, do Nescau, você não se corta, é mais maleável, ela dura, tem uns bobos desses que eu uso que tem 2, 3 anos, ela tá lá, a latinha vai queimando, vai furando e você pode se cortar enquanto você está fazendo. E não é tão maleável. Essas de parte de cima de Neston, Nescau, essas coisas, você consegue fazer mais desenho, você consegue cortar, ter um cuidado maior. Você chama lacre? Aquele lacre de metal. Ah, sim. Aí eu uso bastante, inclusive. Esse daqui é um canhão seguidor. Você tem de vários formatos, vários tamanhos. O canhão seguidor, ele ou quem tá me vendo aí, desculpa a tosse, é isso aí. Eu quero. A gente pode usar pause, não tem problema. O canhão o canhão seguidor. Ele tem variação de cor, variação de foco e uma pessoa operando ele. Então fica uma pessoa lá atrás do teatro segurando, aí eu faço. O trampolim, uma notas musicais, eu uso canhão seguidor. Aí eu peço, nem sempre tem, né? Quando não tem, fazer o quê? Mas quando tem, fica muito legal. E aí a pessoa usa tal, você consegue variar a cor, você consegue abrir e fechar o foco, então ele fica mais aberto, mais fechado. Mas tem um máximo que ele fecha e um máximo que ele abre. Se é um teatro muito grande, ele está muito atrás, o mais fechado, às vezes é muito maior que o ator. Se não é tão profundo o local onde você manipula o canhão seguidor, às vezes você consegue deixar ele mais fechado, então depende. Assim. E aí ele é a parte, ele não fica ligado na mesa de luz, você não usa ele na mesa de luz, ele é todo sozinho, ele tem um abre e fecha sozinho, tem um dimmer que você controla a intensidade de luz, tudo nele sozinho. E é claro que você também já tem dele sendo produzido de LED, mas é muito caro para a potência que ele tem. Geralmente ele não é de LED. Qual que é, a vantagem de usar esse e não usar os outros? Porque esse segue o ator. Sério. Então eu tô lá no palco assim, aí tem um foco me seguindo, aí eu mudo, esse foco tá andando pro outro lado. Com alguém fazendo isso, aí é mais tranquilo, você não tem que programar, porque tem um outro que eu vou falar que é o Ring Light, que ele pode se movimentar. Claro. O canhão seguidor, ele é muito utilizado nas encenações do Bob Wilson. O Bob Wilson, por ele utilizar, às vezes, pode ficar aí para você, um rosto branco, né, a questão da fantasmagoria, né, que ele utiliza muito nas encenações dele, é muito utilizado precisamente para seguir a fala e a ideia de expressividade. Eu estou te dando esse exemplo porque se vocês forem no YouTube e procurar as encenações principalmente do Bob Wilson, vocês vão ver essa iluminação muito clara. Vocês vão ver o canhão seguidor, mas vão ver que esse movimento que o Cris está falando, né, ele vai seguir justamente pelo seguidor. E nenhum outro refletor faz isso, ok? Só para ajudar. Mas nós somos criativos. O que eu fazia na minha graduação? A gente tinha, depois de muito trabalho, vocês reinos, vocês não têm noção do que é essa coisa de equipamento. Lá, eu furava a parte de trás da lata, botava uma boquilha de lâmpada, botava a lâmpada, passava o fio, pegava uma caixinha de madeira, botava liga e desliga, um por um, botava a fêmea, ia lá, e fazia. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu comprar um elipso desse para ser. Aí fez um tripé de madeira, um suporte de madeira, e aí usava esse como seguidor. Colocava ele lá, e aí ele tem a íris, aí a gente abria e fechava na íris, e ia movimentando ele, assim, seguindo as pessoas. É uma luz muito usada, foi muito usada em cabaré, enfim.
tudo que tem, que você vê o povo mexendo assim a luz, circo, por exemplo, Circo du Soleil, os trapezistas todos são feitos com tinha me chamar, eu ia fazer inclusive, mas aí eu passei por razão, que eu não tinha tempo na época. E aí era lá o povo todo, aí ia lá, aí o canhão seguidor, aí cada hora um acende, e aí tem toda uma equipe trabalhando para a hora que vai fazer, principalmente os trapezistas lá andando. Esse é o canhão seguidor, que a gente quase não usa na vida. O Moving Light tem um Moving Head Moving Light, que tem as duas coisas e tem uns que só tem um ou outro. O Wash é o que colore, ele coloca cor. E o Spot, ele tem gobos, ele faz desenhos. Então você tem Moving Lights que não tem cor, tem só gobo. Então dependendo do que você quer, por exemplo, o Hamlet do Berlin Ensemble, que era a companhia do Brecht, eu montei eles no palácio aqui, no FIT. E aí a luz é toda feita com Moving Light. Aí alguns são Spot e outros tinham que ter as duas funções. Quanto tempo você demorou para montar tudo? Foram 2 dias. Peraí, a gente começou na quinta. Foram 2 dias de montagem. E aí, mas assim, na verdade eu estava mais coordenando a montagem do que botando a mão na massa junto com outras pessoas. Não estava sozinho lá. Tinha muita gente, a equipe era muito grande. Eu estava mais fazendo a ponte do iluminador deles e o coordenador técnico com os técnicos da casa. E uns que foram contratados. E aí a luz é toda programada. É uma grande MA, que é uma mesa de luz gigante, que eu não sei manusear direito, sei o básico. E aí é tudo programado. Então, isso que o canhão seguidor faz, aí eles tinham 2 canhões seguidores, para algumas cenas do Hamlet, do Fantasma e tal. E outras cenas, a movimentação que seguia era pré-programado um Moving Light, que ele ia fazer um movimento de luz daqui até ali, e aí o ator ia andando dentro daquele tempo pré-programado. No Moving Light, na verdade, você tem muita opção de utilização. Apesar da temperatura de cor dele, da luz não ser tão forte, as temperaturas de cor assim, não necessariamente ser tão interessante para o teatro que a gente faz, desse tipo de sala, ele é muito útil. Lá no Mar Notas Musicais tem. Eu enfiei tudo no espetáculo. E os meninos do trampolim compram ideia, aí tá tudo lá. Bom, então é isso, assim, a diferença de um e outro. Esse aqui é um que tem tudo. E aquele é um antigo, na verdade. Que ele tem a luz tá aqui dentro, aí a luz vem pro espelho, e aí esse espelho mexe. E aí o espelho vai modificando a luz. Então, na verdade, é muito simples aquela estrutura e você acha para comprar ele, não é tão caro. Tem uns Moving Lights, assim, de LED, que são desse tamanhozinho, assim, que você compra barato e dependendo do que você quer fazer, e é super útil, assim. E aí eu não fico muito no Moving Light, mas no Moving Light, todos os Moving Lights, eles trabalham com endereçamento de dimmer de fora do dimmer. E aí para você ligar ele nesse conjunto, a gente precisa de um negócio que chama buffer, que são várias entradas da MX, que aí tem a ver com mesa, com dimmer e com programação dele. Então se eu coloco ele lá 300, aí do 300 para frente, às vezes são 10 canais com a programação, que é variação de cor, variação de gobo, o pan e o tilt, né, que é para cima e para baixo, um lado e para o outro, para você gravar a movimentação. E aí ele não necessariamente precisa ter um dimmer também, ele pode ir direto no endereçamento e aí vão movimentar juntos os que você colocar o mesmo endereço. Se você colocar 4 moving lights lá como 300 e da fila da frente como 400, eles vão funcionar com partes diferentes da programação da mesa. Às vezes as pessoas usam espelhado, usa esse lado um, esse lado outro e espelha, para na hora que fizer a movimentação dele você já ir gravando espelhado. Mas dá para usar, não é um trem de outro mundo não, basta ser importante.
Esse é o buffer que eu falei, que aí você tem a entrada e saída e aí você liga um dimmer no outro, o dimmer aqui, o moving light aqui e isso daqui que vai para a mesa de luz. É tipo uma extensão. Tipo um filtro de linha, grosso modo, que dá uma limpada, porque o sinal ir direto pode fazer mal para a mesa, para o console, para o dimmer. Aí o buffer dá uma... que às vezes, dependendo, vai até queimando o canal do buffer, assim, depende de como você usa ele. Bom, aí agora, na verdade, são outras coisas. Aí eu deixei um trem aqui. Nossa, eu corri, eu fiquei com medo de não dar tempo. Ah, tem um vídeo, né, que você falou que você, do LED. Ixi, eu não... tem áudio? Como é que funciona o áudio aqui? Vai sair do meu computador muito baixo. Beleza. Eu não falei que ia usar, né? Agora acho que pode apagar a luz. Vamos ver como é que tá o áudio. Esse daí é de qual espetáculo? Esse é do Salomé. O conceito da luz é do aluno, mas eu que montei e operei. E, enfim, pensei um pouco desse. Eu acho que travou. Travou. Internet. Ah, a internet caiu. Ah, que não pariu direito. Não, tá 100% aqui, senão. Nossa. Esse espetáculo, gente, é baseado no texto Salomé, do Oscar Wilde. Só que o Diego ficou tentando montar esse espetáculo por anos, fez várias residências artísticas. E aí o espetáculo fala da tentativa dele de montar a peça, com algumas coisas autobiográficas, com algumas coisas que existem no texto de Salomé. Foi em 3 residências artísticas, em 3 países como o Brasil, extremamente católicos, que ela começou a se concretizar. Polônia, Itália e Portugal. Aí enfim, é outro conceito de luz, assim. Deixa eu achar só o outro aqui. E aí aquela lâmpada é uma lâmpada tubular que tem LED dentro. Essas lâmpadas que a gente tem... Pode acender de novo, por favor? Essas lâmpadas que tem aqui, elas têm um reator. Então ela, nas duas extremidades dela, sai fio que entra no reator e esse reator é alimentado por energia, que pode ser 220 bivolt ou pode ser um ou outro, enfim. E para esse espetáculo que a gente fez, foi usar a lâmpada de LED que não tem isso e que liga de um lado só. Então aqueles pedestais de microfone que a gente usou para colocar, só em uma ponta dela eu colocava. Porque a gente não inventou, muita gente usa essas lâmpadas em teatro. Só que o que é um problema é isso, que aí você tem que colocar fio dos dois lados. Então,
no lugar onde você usa, você tem que ter um jeito de esconder esse fio que está ligando de um lado ao outro, um lugar para colocar o reator. E aí, enquanto aquela lá já resolvia tudo, era uma lâmpada só colocava o plug e pronto, estava resolvido. E mandava para a mesa. E aí era LED. Aí tem um outro aqui, deixa eu ver se eu acho. Tinha separado uma imagem aqui. Não, peraí, tá aqui então. Aí, dependendo de como você usa, por exemplo, lá é porque é muito comum a gente usar a fumaça como um truque, assim. Pode ir. Tem alguém lá perto? Então, esses são elipsos com gobo. Aí, o que faz a gente conseguir ver a luz é a fumaça, na verdade. E aí o efeito na verdade, era para gerar esse efeito no espetáculo. Esse espetáculo foi o espetáculo Temblor, que é do grupo dos dois. E, infelizmente, a gente nunca fez aqui. O espetáculo deixou de existir antes de que a gente pudesse apresentar aqui. A gente só apresentou ele fora. Oi? Pode me chamar para participar. Não, mas não tem mais. E aí isso foi no Santiago Off, essa apresentação específica. E aí, tipo assim, na verdade é isso, assim, você precisa pensar para que você quer um recurso ou outro. Pode acender de novo, por favor. Porque aí senão avacalha os amigos ali. Você precisa entender, na verdade, o que você quer com esse recurso. E é claro que quanto mais você souber os recursos, mais interessante você vai ter de possibilidades. Mas assim, você vai pintar, quanto mais você entender de tintas, mais você entender de pincéis, mais você entender de telas, mais possibilidades você vai ter. Mas isso não significa que para você ser um grande pintor você tem que entender de todos os tipos de tecido, todos os jeitos de preparar a tela, todas as tintas que existem na face da terra, todas as formas de usar o pincel. Você não precisa disso, precisa ser necessariamente um pintor com um trabalho interessante. Nem sei se bom pintor, bom não é legal isso, mas assim, um pintor com um trabalho que seja interessante para ele e para pessoas que também considerem o trabalho relevante, assim. E a mesma coisa esses instrumentos que a gente tem aqui. Vocês estão muito bem de equipamento, mesmo assim. Tem um refletor que nem existe mais, que era aquele Elpar, e quando ele chegou no Brasil, dos Estados Unidos, lá é tudo 110 o teatro. O nosso teatro é 220. Então a gente em algum momento vai falar sobre isso. Tinha que usar ele com uma série. E aí eu achava que ele chamava par porque ele fazia um par com o outro, para ele poder acender. E aí a grande parte fantástica do nosso jeito de fazer as coisas, da criatividade, que eu acho do caralho, antropofagia na veia, pegou aquelas carcaças de par e colocou um adaptador para usar a lâmpada palito igual a do Setlight. E aí usava uma lâmpada 220. Aí esse refletor em vários teatros tinha, até quando eu comecei a fazer luz, e ele foi chamado de ímpar, porque ele ligava sozinho. E aí eu falo, pô, é massa. Por isso eu falo, é massa. Antropofagia é sensacional. Acabou que eu corri muito. Mas vocês têm... Eu pensei de repente, vocês já manusearam? Nem todos manusearam. Eu tinha pensado de alguém manusear, de entender, principalmente isso de abrir e fechar, para entender, mas assim, não só manusear pelo manusear, mas para ver o efeito.
O Fresnel fechado, como que ele fica, o Fresnel mais aberto, o PC, que ele tem uma área determinada, colocar o bandô, ver o que dá para fazer com o bandô, e o elipso, isso de abrir e fechar, de fazer o foco. Eu não sei se dá tempo, eu dei uma corrida para ver se dava tempo de fazer isso. Ah, dá tempo, tem meia hora, dá tempo. Nós temos até as 5, né? Sim. Vamos dar uma pausazinha aí, vai, Sérgio, por favor. Apesar que ele não dá pausa, ele grava tudo, ele grava meus palavrões, ele... Muito complicado. Mas, o que eu ia sugerir? A gente fez ontem, né, gente? Porque é muita aula na minha cabeça. A gente fez a geral de Fresnel. Talvez utilizar os outros refletores que a gente não utilizou, porque a gente mostrou, né, Alessandra? Cadê a Alessandra? A Alessandra mostrou, mas a gente não mostrou todos, não deu tempo de ligar e nem todos manusearam. Então a gente pode fazer essa parte com você. Agora você quer tomar uma água? Não, eu queria mostrar, na verdade, o efeito específico, assim, além de manusear ou não, mostrar o Fresnel fechando, abrindo, ele fechado, como que ele fica, o PC. Esse chão reflete muita luz, não é? E os refletores estão vazando muita luz lateral. E cadê as facas? Os elipses estão sem faca? Quase não se usa. Se usa porque Entendi. perde demais. É porque o elipso sem faca, ele dá uma vazada também, que a faca ajuda a fechar. Mesmo ela aberta, ela tampa a fresta dela. Uai, vamos pegar uma escada, mas eu acho mesmo, o que eu gostaria era de focar no efeito. Sim. E aí não todo mundo, não dá pra todo mundo passar. Não dá, é alguns que não fizeram. Vamos ser generosos com o coleguinha. A mesa tá aí, não? Tá. Quem tava no extensão? Quem tava no Quem tá na extensão? Aqui, ó. Eu quero. Isso é que a gente tenta fazer com que todo mundo... Mas aí a gente vai mudar pra lá? Você quer ligar a mesa ali? Ou a gente liga a mesa e você Não, vai... pode ficar aqui, pode ver o efeito. Ó, isso aqui é o quê? Faz tudo aqui, pronto. Não, esse aqui é PC. Esses são PCs, aí o elipso tá aqui, mas tá desplugado. Não, o que